Mas realmente. Gente, olha só, estamos iniciando agora a aula 10 da disciplina de Introdução à Economia do IFPA Campus Santarém, do curso de Engenharia Civil. Hoje nós estamos encerrando a disciplina, estamos chegando aí à nossa 10ª aula. Vou começar a apresentar agora, para vocês terem acesso aqui à minha tela. Vocês estão conseguindo visualizar aí tudo, gente? Minha tela? Sim, senhor, professor. Não. Coloquei no chat, sim, né? Perfeito. Então, senhores, hoje nós estamos fechando essa linha de raciocínio, porque nós começamos a falar sobre a microeconomia, falamos sobre oferta, demanda, falamos sobre as teorias econômicas. Na aula passada nós fizemos uma introdução sobre a macroeconomia e hoje nós estaremos finalizando esse entendimento. Nós iremos falar hoje sobre as políticas macroeconômicas. Professor, o que seria essa política macroeconômica? Nós veremos o seguinte, nós entenderemos que o governo ele faz uso de algumas políticas para quê? Para que ele possa controlar a macroeconomia, a economia do seu país. As ações governamentais com objetivos econômicos, elas são chamadas de políticas econômicas. E nós veremos que existem alguns tipos de políticas econômicas e nós veremos como que elas são utilizadas. Aí, mas para facilitar o nosso entendimento, nós vamos ter aí uma situaçãozinha hipotética, como a gente sempre tem colocado aí nas aulas de vocês. Então, o André, que é o nosso personagem de hoje, ele trabalha como estagiário em uma construtora, na maior construtora do Brasil, que eu acho que não é mais a Camargo Corrêa, por conta da Lava Jato, enfim. E ele recebe uma bolsa mensal de R$600. E ele tem acompanhado os noticiários com relação à inflação, com relação à alta da inflação no nosso país. E ele tem notado que a cada dia mais ele consegue comprar menos coisas com a sua bolsa, com os R$600 que ele recebe lá da construtora, que ele é estagiário. Ele, inclusive, não consegue mais comprar um lanche sequer na faculdade. E por que isso ocorre? Porque acontece o seguinte, quando há uma alta do preço, quando há uma inflação, geralmente não, quem sente primeiro as consequências dessa alta da inflação são as pessoas que ganham menos. Porque essas pessoas, elas usam os seus salários para alimentação, para transporte, e quando elas começam a ter perda de salarial, nesse sentido da inflação, a primeira coisa que elas cortam são os supérfluos. Ela vai deixar de comprar um celular, ela vai deixar de jantar fora, ela vai deixar de comprar uma roupa. O próprio comércio sente com isso, porque ela vai dar prioridade para quê? Para o básico, para a sua própria alimentação, que é o caso do André. Mas será que o André tem alguma culpa nisso? Será que é porque ele está mal administrando o dinheiro dele? Nós vamos ver isso aí durante a nossa aula. Nós já falamos que os clássicos, que são os defensores das teorias clássicas, eles defendem uma intervenção mínima do Estado. Porém, os keynesianos, eles defendem o contrário, que o Estado deve participar para estimular a demanda agregada. Professor, o que é demanda agregada? Demanda agregada nada mais é do que toda a demanda que todos nós temos, que nós fazemos das empresas, governo, famílias, as próprias empresas, elas demandam, elas fazem compra. Essa junção de toda essa demanda é chamada de demanda agregada. E com relação às funções do governo? O governo, quando ele está comprando, quando ele está demandando na economia, ele tem algumas funções específicas. As funções são
função alocativa, que é quando há uma participação direta ou indireta do governo na produção de bens ou serviços. Ele também tem uma função estabilizadora, que são as ações que o governo para estabilizar as variáveis econômicas, como preço, produção, emprego e câmbio. E uma função também chamada distributiva, que são as ações do governo para melhorar a distribuição de renda entre a população. O governo também tem uma função fiscalizadora, que são as ações governamentais que estabelecem e arrecadam tributos e contribuições. E a função reguladora, que são as ações que o governo tem para regular as relações entre os agentes econômicos. Quer dizer o seguinte, o governo, ele, além de ser um demandante da economia, ele precisa controlá-la. Segundo Keynes, segundo a teoria keynesiana, é preciso que o governo intervenha na economia. E ele vai intervir através das suas funções, que nós já falamos aqui, que vai da função alocativa até a função reguladora. O governo ele é o único agente econômico com o papel de regulador, certo? Como que ele faz isso? Ele faz isso através das suas políticas, tais como a elevação de juros e para quê? Para que ele possa desenvolver, fomentar o crescimento econômico ou controlar a inflação. Professor, como é que o governo faz isso? Senhoras e senhores, o governo, quando ele eleva os juros da economia, ele tem várias funções, ele tem várias intenções. Uma delas é controlar a inflação, tá? Como assim, professor? Como que o governo controla a inflação elevando os juros? Alguém sabe me dizer? Fala aí alguém, gente. Tá muito monólogo. Tá mais que a nossa última aula. Ninguém? Um de cada vez? Tá. Professor. Se você quer falar, vamos falar. Professor. O governo usa o controle da inflação através dos juros da seguinte forma. Se há inflação, quer dizer que há muito dinheiro em circulação. Quer dizer que muita gente está comprando. E as empresas elas não estão conseguindo ofertar a quantidade demandada pelas pessoas. Por isso que há inflação. Quando o governo eleva a taxa de juros da economia, ele começa a tirar dinheiro da economia. Como que ele vai tirar dinheiro da economia? Porque as pessoas, quando a taxa de juros está muito alta, ao invés de comprar um iPhone, ao invés de comprar uma moto, ao invés de comprar um carro, elas, ao invés de demandarem da economia, demandarem das empresas, elas vão pegar o dinheiro delas e vão comprar títulos do governo. Elas vão investir o seu dinheiro no Tesouro Nacional. Com isso, você enxuga a economia. Você tira dinheiro da economia. Porque as pessoas, ao invés de gastarem, ao invés de demandarem, elas preferem comprar títulos públicos. Porque os títulos públicos estão pagando mais. Então, é melhor eu investir no governo do que eu ficar com esse dinheiro aqui para gastar com supérfluos. Certo? Com isso, você desaquece a economia. Com isso, os preços começam a cair. Se a taxa de juros está alta, a tendência é que a inflação esteja baixa. Se a taxa de juros está muito baixa, a tendência é que a inflação suba um pouco. O governo ele faz uso dessas políticas preocupado com 4 tipos de metas para atingir 5 mercados que formam a economia do país. O próximo quadro, ele vai mostrar quais são essas metas e quem são esses mercados que o governo pretende atingir. Quais são as políticas que o governo usa? Nós falamos um pouco na aula passada. Para controlar a macroeconomia, ele faz uso das políticas fiscal, monetária, cambial e comercial e política de rendas. Falamos um pouco na aula passada, mas só para recapitular, a política fiscal diz respeito aos tributos.
Ele vai controlar os tributos utilizando as políticas fiscais. O governo também pode controlar a inflação dessa forma, ele pode aumentar os tributos, a fim de que reduza a quantidade de dinheiro da economia. Ele também faz uso de políticas monetárias, controlando a quantidade de dinheiro impresso, de dinheiro que está circulando na economia. Se tem muito dinheiro na economia, é sinal de que é possível haver um processo inflacionário. Ele pode controlar isso aqui através da retenção do dinheiro dos bancos. Existe um negócio chamado depósito compulsório, que todo o dinheiro que é depositado no banco, uma parte dele é mandada para o Banco Central. Quando existe uma inflação no país, o governo pode aumentar o compulsório. Com isso, você diminui a quantidade de dinheiro circulando na economia. Política cambial, diz respeito ao valor do dólar, ao valor do real. E política comercial com relação às exportações do nosso país. Política de rendas, é a distribuição de rendas aos mais pobres, a distribuição, Bolsa Família, está incluída nas políticas de renda. Com relação às metas que nós falamos ainda há pouco, quais são as 4 metas que o governo busca? Ele busca o crescimento econômico, através do aumento do PIB, que é as nossas riquezas, e através do aumento do emprego. Ele também tem uma meta inflacionária, que são o controle dos bens e serviços da economia. Ele também tem metas externas, que seria o saldo da nossa balança comercial, da nossa balança de pagamentos. Qual é uma meta do governo? Exportar mais do que importa, para que entre dólares na nossa economia e não saiam tantas reservas. Distributivas, que seriam a diminuição das desigualdades sociais, seria uma meta social do governo. E quais são os mercados que são atingidos por essas políticas? O mercado de bens e serviços, o mercado de trabalho, o mercado monetário, o de títulos e o de divisas. Nós vamos falar um pouquinho melhor sobre eles nos próximos slides. Como que o governo vai atingir o mercado de bens e serviços? Para que o mercado de bens e serviços chegue a um equilíbrio, é necessário que a demanda agregada se iguale à oferta agregada. Professor, o que o senhor está dizendo? O senhor está dizendo um palavrão, quer dizer o seguinte, que a quantidade que a indústria de bens e serviços oferece, ela deve ser igual à quantidade que está sendo demandada pelas famílias e pelo governo. Quando isso se iguala, quer dizer que há um equilíbrio no mercado de bens e serviços. As famílias, elas demandam o quê? Consumo. As empresas, elas demandam investimento. O governo, ele demanda gastos governamentais. E os outros países, eles demandam exportação. Quando nós saímos às compras, nós estamos consumindo. Quando as empresas saem às compras, elas estão investindo. Quando o governo sai à compra, ele está fazendo um gasto governamental. E quando outros países estão gastando no nosso país, estão fazendo a exportação. Com relação ao mercado de trabalho, como que acontece o equilíbrio, professor? O equilíbrio ocorre quando há um equilíbrio entre a oferta e a demanda de trabalho em uma economia. Quer dizer o seguinte, quando há, por exemplo, 10 milhões de pessoas procurando emprego e existem 10 milhões de vagas disponíveis no mercado de trabalho. Então, existe um equilíbrio. Infelizmente, não é o que vem ocorrendo no nosso país agora. Parte real da economia. Gente, isso aqui não tem nada a ver com o mercado, mas é interessante que vocês tenham esse entendimento. A parte real da economia, ela é formada pelos mercados de bens e serviços e o mercado de trabalho, certo? Mercado de trabalho, nível de emprego e salário. Aqui nós temos o ponto de equilíbrio dos salários, certo? Esse ponto de equilíbrio ele vai ocorrer quando há uma certa quantidade de oferta de trabalho e uma quantidade de demanda de trabalho. Vamos entender melhor isso aqui no próximo slide. Esse gráfico aqui, ele quer dizer o seguinte, quanto maiores os salários,
mais funcionários irão oferecer a sua mão de obra para trabalhar nas empresas. E se os salários forem menores, menor será a quantidade de pessoas ofertando a sua mão de obra. Lembram lá em Belo Monte, quando começou a construção de Belo Monte, muita gente foi para Belo Monte, porque dizia que se pagava muito bem, que estava todo mundo empregado. Então, quanto maiores os salários, maior a procura de funcionários, mais pessoas querem trabalhar nesse determinado local. O empregador, ele tem um pensamento diferente. Quanto menores os salários, mais interesse ele, empregador, tem de contratar os funcionários. Salários altos geram pouco interesse dos empregadores. Assim, nós temos um ponto de equilíbrio entre a oferta e a demanda por trabalho a um determinado salário. Hoje, infelizmente, a nossa taxa de desemprego é de 14,6% no nosso país. Ontem eu vi um vídeo no TikTok, pode parecer, pô, professor, se eu ver TikTok eu vejo, nas horas vagas, em que uma determinada pessoa, ela estava falando o seguinte, um investidor, ele inventou uma máquina de fazer a pizza. A pessoa coloca a pizza lá na mesa, e aí você coloca os ingredientes lá na máquina, e a própria máquina já monta toda a pizza. E aí o cara estava comemorando, poxa, tá. E essa pessoa estava falando o seguinte, gente, será que o dono da pizzaria não consegue compreender que se ele demitir todos os funcionários e todas as outras pizzarias fizerem o mesmo, ele não vai ter quem compre a pizza dele? Porque é mais ou menos assim, gente. Se não houverem demandantes, se as pessoas não têm salários, se elas ficam desempregadas por conta das invenções, elas vão deixar de comprar. Vai deixar de comprar pizza, vai deixar de comprar remédio, vai deixar de comprar alimentos. Então, essa lógica do capital, às vezes, na minha opinião, ela é um pouco ilógica. Ela não segue um padrão correto, porque se você mecaniza demais a produção, as pessoas elas vão ficar sem salário, elas vão ficar sem trabalhar. Então, elas não terão como demandar da indústria. Esse é um pensamento meu, tá, gente? O mercado monetário, ele tem o seu equilíbrio. Quando as demandas de oferta, a demanda e a oferta de moeda estrangeira, elas se igualam. Essa interação determina a taxa de juros do país e o preço dos investimentos externos. Quer dizer o seguinte, gente, o mercado monetário, ele está ligado à questão das moedas estrangeiras. Nós estamos passando por esse processo aí de dólar muito alto e a nossa moeda a um valor muito baixo. Isso tudo está ligado ao mercado monetário. O governo tenta controlar isso aí, porque se a nossa moeda se desvaloriza demais, fica muito caro produzir no nosso país, porque nós usamos insumos importados, certo? Então, as políticas macroeconômicas também estão voltadas para esse mercado monetário. O mercado de títulos, ele chega ao equilíbrio quando a oferta de títulos se iguala à demanda. Imaginemos a seguinte situação. O governo, ele precisa, no mês aí, 120 bilhões de reais para pagar todo o funcionalismo público. Porém, o governo arrecadou só 100. O que o governo vai fazer? Vai dar um calote de 20 bilhões? Não. O que ele vai fazer? Ele vai emitir títulos públicos. Ele vai emitir lá 20 bilhões de reais em títulos públicos e vai colocar no mercado à venda. Aí as pessoas vão lá e compram com uma promessa de que vão receber o valor que elas investiram, acrescido de juros, em 10, 15 ou 20 anos. E aí o governo pega esses 20 bilhões do mercado de títulos e aí ele vai pagar os funcionários. O mercado de títulos e o mercado monetário, eles são analisados juntos, pois eles determinam a taxa de juros da economia.
Essa determinação da taxa de juros, gente, é o valor que o governo está pagando pelos seus títulos. E esse valor que ele paga pelos títulos, querendo ou não, ele acaba influenciando toda a economia. Mercado de divisas tem a ver com moedas internacionais. O equilíbrio ocorre quando há igualdade entre a demanda e a oferta de divisas. E as políticas econômicas, elas servem para alcançar metas produtivas e inflacionárias. Nos anos 80, por exemplo, nós tínhamos uma inflação aí de mais de 50% ao mês. Era impossível fazer qualquer planejamento se você era uma empresa. Desde o controle da inflação em 94, o governo passou a se preocupar com a inflação. Quer dizer o seguinte, nos anos 80, nos anos 90, você, por exemplo, ia de manhã na loja comprar esse celular. O celular estava R$1.000 de manhã. Quando você ia no outro dia de manhã, esse mesmo celular, já estava 1.500. E isso era normal. Isso era normal. A remarcação dos preços dos produtos, ela era diária. Era uma inflação incontrolável. O governo não sabia como controlar a inflação. Foi aí que surgiu lá o Plano Real, em 94. A partir do ano lá de 1999, o Banco Central ele passou a adotar o regime de metas da inflação. Em 2015, por exemplo, ele fez uma meta de inflação de 4,5%, com uma variação de 2 para cima e 2 para baixo, ou seja, poderia terminar em 6,5% ou 2,5%. Para alcançar a meta, o governo pode, inclusive, desaquecer a economia, aumentando a taxa de juros. O que isso quer dizer, gente? Quando o governo desaquece a economia, ele aumenta o quê? O desemprego. Então, o governo ele fica entre a cruz e a espada. Porque para controlar a inflação, algumas vezes eu tenho que aumentar o desemprego. Imagina essa situação, o governante, poxa, para que eu possa controlar a inflação, eu vou ter que aumentar o desemprego. Porque se o desemprego está alto, aumenta um pouco, as pessoas têm menos dinheiro para gastar. E a tendência é que os preços caiam. Então, a partir de 99, o governo passou a ter isso como prioridade, controlar a inflação. Porém, se a meta não for pressionada, o governo pode aquecer de novo a economia. Pode diminuir a taxa de juros, por exemplo, que foi o que aconteceu recentemente. A taxa de juros ela diminuiu uma mínima histórica. Por que aconteceu isso? Porque pôde-se fazer isso. Porque nós estávamos num processo de deflação. Tá? Ao invés dos preços subirem, os preços estavam começando a cair. Isso também é preocupante para o governo, porque é sinal de que a economia está muito mal das pernas. A economia está tão ruim que os preços estão caindo. O governo também se preocupa com isso. Caso o governo não cumpra a meta, o que acontece com o governo? O governo não é prejudicado, mas ele entra em descrédito. E as pessoas elas deixam de querer comprar os títulos do governo. O governo vai ter que aumentar a taxa de juros. É uma consequência de não conseguir alcançar as metas. Em uma economia, as pessoas com menores salários, elas sofrem mais pressões inflacionárias, pois boa parte de suas rendas se destina à alimentação e transporte. Foi o que eu disse a vocês no começo da aula. Qual é o problema da inflação? Os mais pobres sofrem mais. Se as coisas sobem muito de preço, se o gás sobe de preço, se o feijão sobe de preço, se a carne sobe de preço, não sobra dinheiro para comprar roupa, não sobra dinheiro para ir ao shopping, não sobra dinheiro para comprar celular, não sobra dinheiro, às vezes, até para, sei lá, se a pessoa gosta de tomar cerveja no final de semana, não sobra nem o dinheiro da cerveja. Se você ganha salário mínimo, carne mais você não está comendo, porque está muito caro. R$50 o quilo da carne. Então, hoje o nosso processo inflacionário, ele está prejudicando principalmente os mais pobres, que são as pessoas que estão mais sofrendo com toda essa pressão nos preços. Por que isso está acontecendo, professor? São vários fatores.
Final do ano passado, um fator que pressionou a inflação foi o auxílio. Como eu disse a vocês, mais dinheiro na economia, as pessoas começam a demandar mais. As empresas, elas não estão preparadas para o aumento da demanda, e aí, uma consequência disso é o aumento dos preços. Por que continua aumentando? São outros fatores. Quais são os outros fatores? Um exemplo, a indústria da automobilística está parando. Todas as fábricas, elas estão parando as suas produções. Por quê? Não tem peças. Eles não estão recebendo as peças, os empregados estão ficando doentes, e aí a indústria se viu num ponto de parar. Qual é a consequência disso, professor? Os preços dos automóveis novos vão aumentar mais ainda, porque não vai ter carro para comprar. Aí as pessoas vão para os seminovos, os seminovos vão aumentar de preço. Então, está acontecendo um movimento que eu nunca tinha visto na minha vida. Os carros estão se valorizando. Tu compra um carro na concessionária hoje de 100 mil, se duvidar daqui a 6 meses, ele está valendo 110, 120. E existe já carros que está acontecendo isso. Eu já vi alguns carros, alguns modelos de carro que se valorizaram depois que saíram da concessionária. E o nosso herói, o André, como é que ele fica? Será que é um descontrole financeiro dele que está causando essa falta de dinheiro? Ou vocês acham que é a conjuntura? Pelo menos essa responda para mim, por favor. Para não ficar tão monólogo. Vocês acham que a culpa é do André? Ele não está mais conseguindo comprar o lanche dele lá na faculdade? Vocês ainda estão aí, gente? Estão dormindo já? Não, não é culpa dele, não. Alguém fala, por favor, gente. Oi, professor, tá me ouvindo? Oi, o senhor está me Gente, ouvindo? Acho que o senhor está isso virou ouvindo. monólogo mesmo. Ó. Professor, eu estou falando. Pode falar, Luiz. Não estou ouvindo. Peraí, deixa eu ver se há algum problema. Pode falar agora, já acho que agora acertou. Pois é, o senhor está ouvindo agora? Agora estou. Tá bem Quando o que não era senhor fez, monólogo. quando o senhor fez a primeira pergunta, inclusive, a Eva, ela tinha começado a responder, só que eu creio que o senhor também não ouviu. Gente, sabe qual é o problema? O problema está entre a cadeira e o monitor. Eu acho que eu devo ter desligado o áudio aqui sem querer. Mas pode falar, por favor. A culpa não é do rapaz. Aí até pergunta o que ele deveria fazer, né? Uma boa pergunta. O que ele vai fazer, né? Depende muito do contexto que ele vive, se ele tem algum outro emprego, né? Ou se onde ele pode investir é complicado. E quando o senhor falou de aumento de preços, inclusive, eu gosto de acompanhar essa coisa de carros. Se eu não me engano, o Corolla foi um desses carros que subiu muito. Quando ele foi lançado, se eu não me engano, ele foi lançado a 115 mil. Hoje ele está a cerca de 130, o mesmo. E isso foi uns 4 meses atrás, mais ou menos. Então, foi uma valorização bem grande, de 15 mil, mais ou menos. Pouquíssimo tempo. Verdade. Os carros estão saindo da concessionária e estão se valorizando. Nunca vi isso na minha vida. Eva, por favor, Eva, fala aí pra gente. Peço mil perdões. Eu preciso ser alfabetizado mais na informática. Tenho que aprender muita coisa. Tá aí, dona Eva? Acho que a dona Eva não quer mais falar. Ficou sentida. Mas, enfim. Gente, olha só. Vou parar de gravar agora.